Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, servidores desta casa, público que nos assiste aqui no plenário pelos meios de comunicação. Vejam o contrassenso que a gente vive neste momento, enquanto nós estamos vendo denúncia de que mais de 300 moradores que adquiriram as casas através do projeto Minha Casa Minha Vida, moradias de interesse social, se desfizeram delas ou estão utilizando de maneira inadequada. Nós vemos o vereador Natalino trazendo aqui uma reportagem, não é? Inclusive com imagens de pessoas vivendo de uma maneira extremamente precária. Quem prestou atenção nas imagens que o vereador Natalino nos trouxe, viu que o barraco não tem porta, ele tem uma cortina. Imagine que tipo de segurança. Imagine a higiene básica, como é que funciona. É um cômodo só. Enfim, as pessoas, quando a gente fala de periferia com necessidade, as pessoas às vezes não entendem que é uma necessidade urgente. Nós trabalhamos com 6 núcleos de periferia e nós temos um contato muito próximo com a necessidade da população e nós percebemos o quanto realmente elas precisam. Essas moradias de interesse social é por demais importante para essas pessoas. Se nós tivéssemos criado uma lei municipal que obrigasse o município a destinar um percentual dessas casas às pessoas que estão morando em grupo de risco, em situações de risco, talvez essas pessoas não estivessem lá no dia de hoje, ou quantas outras ao longo da nossa periferia vivem nesse estado tão difícil, nessa situação tão precária, precisando tanto do poder público que possa auxiliá-las nesse momento de suas vidas. Então é para repensar. Quem sabe nós estamos conversando, o vereador Marcos, o vereador Natalino pode nos auxiliar nisso, em refazer um projeto de lei, não é? Para que o município se obrigue a destinar um percentual dessas casas realmente para aquelas pessoas que estão cadastradas nas SEBs e que realmente moram numa situação precária, numa situação de risco, numa situação bastante complicada. Me honra com a parte, vereador Marcos. Vereador, a gente acreditava na possibilidade da gente refazer esse projeto através da Câmara Municipal, mas como foi dado por ele ilegal, provavelmente esse projeto tem que vir via executiva. Então, o que nós temos que fazer é sentar com o prefeito municipal, cobrar que ele envie para essa Casa de Leis um projeto que destine aí uma porcentagem dessas casas para atender a demanda dirigida. Então, a gente conta, então, agora, a partir de agora, com o bom senso do prefeito municipal. Me honra com a parte, vereador Natalino. Vereador Moisés, também parabenizar pela sua fala, em relação a essas questões de direito da população no modo geral, e também ressaltando, excelência, dizer que aquela região da cidade realmente também é uma região que tem crescido muito ultimamente, principalmente por famílias que, na maioria das vezes, realmente não têm condições econômicas, aí vai para o aluguel, né? Acaba criando realmente situações adversas, vem ficar desempregado e acaba realmente não cumprindo com seus compromissos e acaba ocupando áreas como essa. Por isso que eu creio que reforços estão à disposição para que realmente o município, sim, implante uma política pública realmente direcionada. O diagnóstico está aí, as imagens falam por si só. Eu acho que nós temos uma série, né, de contexto em cima que dá para a gente poder, com essa casa, realmente dar uma resposta a essas famílias, como o senhor me colocou muito bem. Me honra com a parte, vereador Paulo. Serei breve. Parabenizo pela sua fala e acho sim que deveria haver um compromisso claro e objetivo do município, inclusive fazer um diagnóstico das vulnerabilidades sociais, para que permitisse embasar justamente a sua demanda. É uma demanda que eu também tenho participado dela pelo perfil do meu gabinete. Muitas pessoas têm procurado e realmente são pessoas extremamente pobres, que deveriam sim ser contempladas por isso. Parabéns pela sua fala. Obrigado. Prosseguindo então, vamos agora para o outro lado da cidade, para um outro tipo de moradia. Eu recebi no meu gabinete 3 ou 4 munícipes que adquiriram terrenos no residencial Pamplona, com interesse de construir lá. Eles gostam do local, eles querem construir lá e não podem nesse momento. Recebi também outros munícipes questionando sobre se deveriam comprar ou não lá em função do problema que houve. E o Jornal da Cidade de ontem trouxe uma notícia bastante destacada do mesmo assunto.
Por isso nós resolvemos falar sobre ele hoje também. Há também um problema social relacionado com isso. Houve uma denúncia na Justiça Federal a respeito desse loteamento. A Justiça Federal agiu rápido, severa e eficientemente. A Justiça Federal paralisou as obras, impediu construção, travou totalmente o condomínio e fez bem, agiu pelo interesse do município, do munícipe e da preservação da natureza. Muito bem. Só que nós temos um loteamento, nós temos uma área. Primeiro foi registrado em Agudos. Por incrível que pareça, o cartório de Agudos jura de pé junto que a área deles, do município de Agudos. Mas a justiça entendeu que é de Bauru. Então, o loteamento foi paralisado e havia a possibilidade de riscos de poluição do meio ambiente, então paralisou. Mas vejam bem, há interesse social nessa área. Pessoas querem construir ali. Os empresários, por sua vez, gastaram dinheiro. Só na foto que nós vemos aqui, a gente percebe que houve obras ali. O empresário tem interesse em continuar. A população tem interesse em construir ali. O que eu acho que seria prudente neste momento? Vamos sanear os problemas. Registrou na cidade errada? Registra em Bauru. Abre-se a possibilidade de reapresentar a documentação na nossa cidade. Existe algum risco de contaminação ambiental? Pois que os empresários nos apresentem para a Justiça Federal, que já conhece todo o caso, que façam termo de ajustamento de conduta com a Justiça Federal, de forma que a gente possa dar prosseguimento a esse empreendimento. A cidade de Bauru, ela já está estagnada em função das áreas de preservação, de cerrado, de uma série de outras coisas, de APAs, que nós precisamos rever. Enfim, nós não podemos ficar perdendo espaços em que a cidade possa crescer. Então é importante que os empresários se movimentem, e parece que estão se movimentando, que a Justiça Federal também, como vem trabalhando eficientemente, continue no seu papel de preservação do bem público, da população, da cidade, enfim, mas que a gente possa encontrar caminhos de solucionar esse problema, sanar as irregularidades e fazer com que aquelas pessoas que tenham interesse em se estabelecer naquela região, que é uma das poucas que ainda sobram na nossa cidade para expandir a área residencial, que possam se estabelecer ali, construir suas casas, enfim, aqueles que compraram, porque teve alguns que me procuraram e falaram, mas eu não quero vender, porque os empresários estão retomando os lotes, porque eles foram obrigados, mas eu não quero, eu gostei do lugar, eu quero construir a casa lá, mas agora não dá porque existe impeditivo, enfim. Então seria importante se a gente conseguisse sanear esse problema, reverter esse quadro, de forma que ninguém sofresse prejuízo, nem o munícipe, nem o município, nem o meio ambiente, enfim, mas que pudesse se estabelecer ali esse loteamento, essa área de moradia, e que as pessoas pudessem se sentir à vontade, seguras, para construir naquele local que elas elegeram como um local ideal para construir os seus lares. A gente, então, coloca aqui o nosso pedido, o nosso empenho, que as forças vivas da cidade, o executivo, enfim, possa se movimentar no sentido de tentar solucionar esse problema, resolver esse problema e que todos possam ficar satisfeitos, que o empreendedor possa ver o seu empreendimento realizado, crescendo, se expandindo, que a cidade possa crescer, possa oferecer condições para aqueles que querem morar, investir na nossa cidade, enfim, que nós possamos principalmente ter também o nosso meio ambiente preservado, cuidado, que não haja riscos de poluição, de contaminação, como se aventou. A gente espera que isso possa ocorrer e que Bauru possa continuar se desenvolvendo, crescendo cada vez mais, que é o interesse nosso, a vontade de todos. Obrigado, senhor presidente.